Olá, gurizada, dando sequência ao capítulo 15 do módulo 5 de literatura, Os Condores, a terceira geração da poesia no romantismo brasileiro. Esse conteúdo, ele trata muito a questão abolicionista, está muito presente. Por isso que na última aula de literatura, eu pedi para vocês responderem as perguntas do livro que contextualizam, que dão início a essa discussão agora. A primeira pergunta que foi colocada: ao analisarmos as imagens, podemos dizer que a escravidão ainda se faz presente? A gente pode ver que na abertura do capítulo há fotos de situações atuais que demonstram que a escravidão ainda é um problema presente na nossa sociedade brasileira, infelizmente. A pergunta seguinte é: qual é a realidade retratada na música A Carne, que eu coloquei o link para vocês escutarem, sobre a situação dos negros no Brasil contemporâneo e qual é o estigma que se perpetua ao longo da história do país, né? O estigma que a música se refere é o da reificação ou coisificação, conceito segundo o qual a classe dominante trata os desfavorecidos como objetos que podem ser descartados caso não tenham utilidade imediata. No Brasil, a opressão social está associada ao racismo propriamente dito, que pode ser verificado em várias estatísticas. Por exemplo, os negros recebem salários menores que os brancos, até quando exercem a mesma função. O número de jovens negros assassinados é muito superior ao de jovens brancos, sendo diversas as situações em que o cidadão tem negado o acesso aos seus direitos por causa da cor de sua pele. E a última pergunta para você: o brasileiro é preconceituoso? Por quê? Daí eu peço para justificar a resposta. Ok? Vamos agora dar sequência ao capítulo. Fazendo um comparativo da segunda geração da poesia no romantismo brasileiro ultrarromântico com a terceira geração da poesia no romantismo brasileiro, que é a condoreira. Bom, os ultrarromânticos, eles queriam fugir dos problemas do mundo. Já esta terceira geração, ela quer alçar voos. Por isso o nome condor, que se refere a uma ave que voa mais alto e enxerga a longa distância. O objetivo era interferir no destino das pessoas, em nosso caso, especialmente do Brasil. Os ultrarromânticos buscaram inspiração no ultrarromantismo europeu. A terceira geração, a condoreira, também buscou inspiração no velho continente, a Europa. Os ultrarromânticos tiveram influência do escritor inglês Lord Byron e os condoreiros do escritor francês Victor Hugo. O ultrarromantismo, ele afastou-se do projeto nacionalista da primeira geração da poesia no romantismo brasileiro. Empenhou-se no idealismo e evasão, subjetivismo exacerbados. O poeta voltado para o seu eu, sem se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor. Tinha como principais temas explorados morte, fuga para a infância ou para a natureza. Já a terceira geração, a condoreira, associa o fazer poético a um compromisso social. Os poetas queriam despertar o pensamento do homem, da sociedade, para os temas de maior relevância naquele período, como as campanhas pela abolição da escravatura e pela implantação da República.
O grande inspirador da terceira geração da poesia no romantismo brasileiro foi o francês Victor Hugo. Enquanto Lord Byron foi o grande influenciador da segunda geração, Victor Hugo foi o influenciador da terceira. Esse francês, ele foi poeta, dramaturgo, ensaísta, artista e político estadista que escreveu obras clássicas como Os Miseráveis e Corcunda de Notre Dame. São duas obras de grande conhecimento do público em geral. Ele, além de produzir peças de teatro que romperam a barreira do tempo e seguem adaptadas por artistas e consumidas pelas pessoas. Ele foi um grande ativista político na França, tendo atuado fortemente em prol dos direitos humanos. Então, ele serviu de inspiração para esta terceira geração da poesia no Brasil. O Victor Hugo fazia um romantismo em favor dos menos favorecidos. Na Europa, naquele período, o absolutismo, o liberalismo e o socialismo apresentam-se como três correntes filosóficas que se confrontam. O desenvolvimento industrial, como nós vimos lá no início, quando começamos a estudar a primeira geração da poesia no romantismo brasileiro, o movimento operário, o voto universal e os direitos trabalhistas. A tensão entre as forças ocasionou a primeira eleição direta com a vitória de Napoleão III como presidente da República. É nesse clima de disputas e mudanças que o romantismo de Victor Hugo ganha força. Ele é uma das principais vozes em defesa de uma democracia liberal e humanitária.
Aqui tem um pouco da história de Victor Hugo. Ele tentou organizar uma resistência contra a ditadura de Napoleão III e acabou tendo que se refugiar em Bruxelas. Então, começou o exílio dele, de 18 anos. Bom, depois ele consegue retornar à França, é eleito deputado em 1870 e virou presidente da ala esquerda da Assembleia Nacional. Depois se elegeu senador, sempre atuante por melhorias na sociedade francesa. Nesse período que ele ficou fora da França, foi muito fértil a produção literária dele. Ele escreveu, inclusive, algumas peças, destacando Os Miseráveis, em 1862. Tem muitos livros, essa peça ela foi reproduzida para livros, ela foi reproduzida para o cinema. Até hoje, peças de teatro em todo o mundo são encenadas a respeito desta obra, Os Miseráveis. A primeira peça de teatro dele é Cromwell, lançada em 1827 e já foi um sucesso. O prefácio da peça é um verdadeiro manifesto do movimento romântico na França e no mundo, ao propor novos modos e paradigmas para o fazer poético. No final do seu prefácio, ele destaca o verso livre, franco, leal, que ousasse dizer sem hipocrisia. O prefácio está na página 6 do livro de vocês.
outra peça que também influenciou bastante, impactou todo esse ideário político, refletindo aqui no Brasil, porque a peça Cromwell, ela também refletiu aqui no nosso país, e Os Miseráveis também. Ela foi escrita em 62 e é uma narração de caráter social, em que o misticismo, a fantasia e a denúncia das injustiças formam uma trama complexa, onde descreve vividamente ao tempo de condenação à injustiça social da França do século XIX. É uma das mais marcantes obras do romantismo, sucesso de público, vendeu 7.000 exemplares em Paris no dia de seu lançamento, em 3 de abril de 1862. Esse texto ele é reeditado, já foi reeditado várias vezes, adaptados para o teatro, cinema e para até histórias em quadrinhos. O romance conta a história de um homem que, por ver os irmãos passarem fome, rouba um pedaço de pão e é condenado a 5 anos de prisão. Para o autor, o mundo é o terreno onde se defrontam os mitos, o bem e o mal, a bondade e a crueldade. É um livro muito legal, bom de ler, uma história boa de ler, e quem curte história vai gostar bastante de ler Os Miseráveis. Os escritores brasileiros, eles se reconhecem nesse espírito engajado em prol dos menos favorecidos, nessa veemência de Victor Hugo. A luta dos artistas brasileiros pela República e contra a escravidão estava em sintonia com os escritos de Victor Hugo. Por isso que as perguntas que contextualizam este conteúdo agora sobre os condores fazem referência à questão da escravidão, do papel do negro, e traz uma reflexão de como está o papel do negro hoje na sociedade. Bom, o Victor Hugo, ele teve uma influência tão grande no nosso país que até o próprio imperador do Brasil na época, o Dom Pedro II, ele foi a Paris e ele fez questão de visitar este escritor. Isso foi em 1877. O fato, ele foi muito noticiado pelos jornais de Paris, que destacaram o seguinte: o encontro entre o imperador Dom Pedro II e o escritor democrata Victor Hugo foi amplamente noticiado pelos jornais parisienses. Alguns apontavam a incoerência do encontro de Victor Hugo e uma cabeça coroada. Outros apontavam Dom Pedro II como um estadista diferenciado, admirador da República e opositor da escravidão. O fato é que, após se conhecerem, criou-se uma amizade que resultou em uma frequente troca de correspondência. Segundo a biografia de Dom Pedro II, feita pelo Barão do Rio Branco,
As 12 horas de conversação na casa do poeta encerraram-se com o seguinte diálogo: Majestade, sois o neto de Marco Aurélio. Dom Pedro, homem de espírito e coração, prestou por sua vez justa homenagem ao gênio do grande poeta. E segue o diálogo que vocês podem ler na página 8 do livro de vocês. Naquele período, 107 poemas de Victor Hugo foram traduzidos por alguns dos maiores escritores daquele período. O Castro Alves é o grande escritor da terceira geração da poesia no romantismo brasileiro, conhecido como o poeta dos escravos. Também foi traduzida por Gonçalves Dias, importante poeta da primeira geração do romantismo no Brasil, e por Casimiro de Abreu, também importante poeta da segunda geração da poesia no romantismo brasileiro, entre outros intelectuais. Porém, com a escravidão abolida e a república proclamada, a modernidade daquela época se situava ao lado da corrente realista e pouco a pouco a atração por Victor Hugo declinou. O Brasil, infelizmente, foi um dos últimos países a libertar os escravos. Somente em 1888, com a Lei Áurea.
Como é que esses intelectuais e outros abolicionistas utilizaram a palavra para mostrar para a sociedade, para conscientizar demais pessoas da população do que se estava vivendo no Brasil naquele período? Foi por meio da imprensa. Foi possível entender esse ativismo tanto do movimento abolicionista quanto o republicano. Isso aconteceu através de muitas charges políticas e críticas que eram apresentadas, lógico, em tom panfletário, em tom politizado, em tom de crítica, muitas vezes usando um amor corrosivo e outras um discurso inflamado. Bom, a principal revista daquele período, que circulou de 1876 até 1898, foi a Revista Ilustrada de Ângelo Agostini, e é um dos mais conhecidos exemplos da imprensa combativa do século XIX. As charges, elas falavam de forma explícita, né, acusavam de forma explícita, não era nada subentendido, os senhores dos escravos e defendia a instalação da República.
Aqui tem uma charge, tá, da revista Ilustrado de Ângelo Agostini. Ele viveu de 1843 a 1910. Seguinte, o que está escrito aqui antes das imagens aqui? O que está escrito aqui na parte de cima? Está escrito o seguinte: cenas da escravidão patrocinadas pelo Partido da Ordem sob o glorioso e sábio reinado do senhor Dom Pedro II o Grande, reticência.
Aqui tem mais um desenho da época da escravidão, feito pelo Ângelo Agostini, que diz o seguinte: na primeira imagem está escrito assim: não é só no interior que se assemelham crimes contra escravos. As pretas, Eduardo e Joana, levadas às redações dos jornais pelo o José do Patrocínio e João Clape, provam que na corte também há verdugo. Verdugo é quem maltrata ou aplica castigos corporais. E quem foi José do Patrocínio? Foi jornalista, escritor e abolicionista, e João Clape foi comerciante e abolicionista. Na segunda imagem, diz o seguinte: o fotógrafo Heitor tirou o retrato das duas infelizes, quais cegas de pancadas e com o rosto todo ferido e desfigurado. Neste período, um importante ativista abolicionista foi Luiz Gama, que viveu até 1882, infelizmente não estando vivo em 1888 com a Lei Áurea, né? Ver de perto o que tanto ele lutou para que ocorresse. Ele escrevia textos jornalísticos e jurídicos, produziu poesias satíricas e líricas. Na poesia, ele explorou sua condição de homem negro em uma sociedade escravocrata, marcando sua negritude, inclusive, ao eleger as musas de suas poesias líricas, sempre negras. Em vida, publicou apenas um livro, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, 1859. Ele teve outros intelectuais companheiros na causa abolicionista, como Ângelo Agostini, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Raul Pompeia, entre outros.
Aqui tem um poema do Luiz Gama para a gente analisar. Se os nobres desta terra empanturrados, em Guiné têm parentes enterrados, e cedendo a prosápia ou duros vícios, que significa orgulho, vaidade, esquecendo os negrinhos, seus patrícios, simulados de cor esbranquiçada, já se julgam de origem refinada, e curvos a mania que domina, desprezam a vovó que é preta mina. Mina é a denominação que na África indicava um povo que lá habitava, e muitos desse povo foi escravizado e trazido ao Brasil durante o período escravista. Não te espantes, ó leitor da novidade, pois tudo no Brasil é raridade. Se o governo do Império Brasileiro faz coisas de espantar o mundo inteiro, transcendendo o autor da geração, o jumento transforma em sorbarão. Se o estúpido matuto, apatetado, idolatra o papel do mascarado, e fazendo-se o lorpa deputado, que significa tolo, tonto, na Assembleia vai dar seu apolhado. Não te espantes, ó leitor, da novidade, pois tudo no Brasil é raridade. Esse fragmento deste poema de Luiz Gama representa a indignação dos ideais e das ações que aconteciam naquele período, e ele faz uma crítica à postura de negros e mulatos brasileiros que negam sua ascendência e também o modo como os governantes colocam seus interesses pessoais acima da nação.
Vamos resolver uma questão de Enem. Negro, filho de escrava e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade, conseguiu provas de que havia nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito seu ofício e transformou-se em pouco tempo em proeminente advogado da causa abolicionista. A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do século XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama exemplifica que,